Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos processos mais fascinantes e, olha, incessantes do corpo humano, a espermatogênese. Para facilitar, vamos pensar nisso como uma fábrica biológica de altíssima performance, que opera 24/7 para garantir a continuidade da vida. Bora lá entender como essa máquina funciona? E para a gente começar, se liga nesse número, 300 milhões. Isso não é a produção do ano nem do mês, é a produção diária. É um número astronômico que já dá uma ideia da eficiência e da potência dessa nossa fábrica biológica. Então, o que é exatamente a espermatogênese? Bom, de forma bem direta, é o processo que pega uma célula-tronco, a espermatogônia, que é diploide, e a transforma no espermatozoide madurinho, haploide e pronto para a ação. Tudo isso acontece lá nos túbulos seminíferos e leva, em média, de 65 a 75 dias para completar o ciclo todo. E o mais incrível, começa na puberdade e não para mais. Continua pela vida inteira. Ok, vamos agora para o começo da linha de produção. Como tudo se inicia? É aqui que a mágica da proliferação e da divisão celular realmente dá o pontapé inicial. Esse aqui é o mapa do processo, a sequência da linha de montagem. A gente começa com a espermatogônia, que é 2N. Ela cresce e vira o espermatócito primário. Aí vem a primeira grande divisão, a meiose 1, que gera 2 espermatócitos secundários, agora já haploides, ou seja, N. E para fechar, a meiose 2 transforma cada um deles em 2 espermátides. No total, 4 espermátides no final dessa fase. O ponto de partida de tudo são as espermatogônias. Elas são as células-tronco dessa fábrica. Ficam ali na base dos túbulos. O genial é que quando elas se dividem por mitose, elas criam 2 tipos de célula. A do tipo A, que fica ali para garantir que o estoque de células-tronco nunca acabe. E a do tipo B, que é a que realmente entra na linha de produção para virar espermatozoide. É um sistema autossustentável. Agora, a parte genética é super interessante. A meiose 1 é a chamada divisão reducional. É aqui que o número de cromossomos cai pela metade, de 2N para N. A prófase 1 dessa etapa é bem longa, e é nela que acontece a recombinação genética, o famoso crossing over. Já a meiose 2 é rapidinha. É uma divisão equacional que basicamente só separa as cromátides irmãs. É um mecanismo de pura precisão para garantir que o material genético esteja certinho no final. E agora, a gente chega na fase talvez mais visualmente impressionante de todas, a espermiogênese. É aqui que aquela célula redondinha, a espermátide, passa por uma reforma completa para se transformar no espermatozoide que a gente conhece. A pergunta é exatamente essa. Como é que essa metamorfose acontece? É importante lembrar, aqui não tem mais divisão celular. É pura diferenciação, uma verdadeira obra de arte da engenharia celular. Então, vamos ver essa reforma. Primeiro, o complexo de Golgi dá origem ao acrossomo, que é tipo um capacete cheio de enzimas, a ferramenta perfeita para perfurar o óvulo. Ao mesmo tempo, o núcleo se condensa, compactando todo o DNA. O flagelo, que é o motor, começa a ser construído. E um passo crucial, a célula joga fora todo o citoplasma que não precisa mais, deixando o espermatozoide super leve e aerodinâmico. Ou melhor, hidrodinâmico. E pronto, está aqui o nosso produto final. Uma célula totalmente especializada e projetada para sua missão. A cabeça com o DNA e o acrossomo, a peça intermediária, que é a casa de força, lotada de mitocôndrias para gerar energia, e o flagelo, o motor potente que vai impulsionar essa célula na sua jornada. Mas claro, as células germinativas não fazem todo esse trabalho sozinhas, né? Elas têm uma equipe de suporte fundamental. Vamos conhecer agora os trabalhadores que garantem que a fábrica funcione sem nenhum problema. Basicamente, são 2 operários-chave. Dentro dos túbulos, a gente tem as células de Sertoli. Pensa nelas como os gerentes de chão de fábrica. Elas nutrem, dão suporte, protegem as células em desenvolvimento e ainda formam a barreira hematotesticular, que isola tudo do sistema imune. Já do lado de fora, no espaço entre os túbulos, ficam as células de Leydig. Elas são a usina de força, que é o comando do LH, produzem a testosterona, o principal combustível para tudo isso acontecer. Certo, mas quem comanda tudo isso? Quem diz para a fábrica acelerar ou diminuir o ritmo? A resposta está num sistema de controle central perfeito. O eixo hormonal, hipotálamo, hipófise testicular. Tudo começa lá em cima, no cérebro. O hipotálamo é o grande chefe. Ele libera o GNRH em pulsos, e são esses pulsos que dão o sinal de start para toda a cascata de hormônios que vem a seguir. O GNRH viaja até a hipófise, que funciona como a gerência intermediária. Em resposta, ela libera 2 hormônios essenciais que você com certeza já ouviu falar,
o FSH e o LH. Cada um deles tem um alvo específico lá nos testículos. E aqui a gente vê a divisão de tarefas. O LH vai direto nas células de Leydig e manda elas produzirem testosterona. Já o FSH vai para as células de Sertoli. Lá, ele estimula todo aquele trabalho de suporte que a gente viu e também a produção de uma proteína chamada ABP, que é fundamental. A função da ABP é agarrar a testosterona e concentrá-la dentro dos túbulos, em níveis altíssimos, que são necessários para a espermatogênese acontecer direito. Tá, mas e como o corpo sabe que já produziu o suficiente? Através de um sistema de feedback negativo elegantíssimo. A própria testosterona produzida lá embaixo avisa o hipotálamo e a hipófise para darem uma segurada no GNRH e no LH. Ao mesmo tempo, as células de Sertoli liberam a inibina, que age especificamente na hipófise para diminuir só o FSH. É um controle fino que mantém toda a produção perfeitamente equilibrada. E para resumir a beleza desse sistema, a gente pode dizer isso. A espermatogênese é um processo contínuo, longo e super regulado por esse eixo hormonal. As células de Sertoli e Leydig trabalham em harmonia, e o equilíbrio entre GNRH, FSH, LH, testosterona e inibina garante que a produção de espermatozoides seja sempre eficiente e sincronizada. É um sistema que não pode falhar. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O que essa regulação tão perfeita nos ensina sobre a importância do equilíbrio em toda a fisiologia humana? Isso que a gente viu não é só biologia básica, é a base do raciocínio clínico. Pensa no que acontece quando esse eixo é desregulado, seja por uma doença, um fator ambiental ou até pelo uso de anabolizantes. O impacto na fertilidade é direto. Entender esse mecanismo a fundo é fundamental para a nossa prática. Valeu, pessoal!